Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar e fazer minha audiodescrição. Meu nome é Rosiane Oliveira, eu sou coordenadora de conteúdo aqui do Haka Pride e eu sou uma mulher parda com cabelos e olhos castanhos escuros. Eu uso aparelho e uso óculos e eu estou com uma blusa preta com a logo do Haka Pride, dessa edição. E no slide a gente tem a logo do Haka Pride, tudo bonitinha, um botão de start, de começar, né? E algumas coisas da nossa identidade, que eu não sei descrever muito bem, se alguém souber. E tem um Powered by City, que é a empresa de que fazemos parte aqui da coordenação. E é isso, a gente vai começar o momento com a abertura, explicando para vocês um pouco sobre o que é o Haka Pride, o que é um hackathon, o que é o Haka Pride, o que é o Bootcamp, como ele vai funcionar. E é isso. Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat e podem também levantar a mãozinha aqui no Meet. E é isso. Massa. Oi, gente, eu vou começar me descrevendo também. Fala, Rosa. Desculpa. A gente vai gravar também esse momento para disponibilizar para todo mundo depois. E aí, se Bia puder começar a gravar, eu também vou começar a gravar aqui. Deixa eu colocar. Beleza. Bia está aí gravando? Tudo certo? Bia está aí gravando? Bia? Eu acho que ela já tinha começado a gravar. Justo, eu comecei a gravar aqui também. Desculpa o barulho. Mas eu queria também dar um aviso que está sendo gravado aqui. E se você continuar a fazer parte da ligação da CAL, você está concordando consentindo com a sua imagem, seu vídeo, sua participação, no geral, ser gravada, tá certo? Só pra gente se resguardar aqui. É isso. Perfeito, Rosa. Bia me mandou uma mensagem dizendo que já estava gravando, então tudo certinho. Vou começar me descrevendo também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos claros, estou usando óculos, um headphone e também estou com a blusa da edição do Haka, mas acho que não dá para ver a logo. Pronto. E eu sou coordenadora de conteúdos aqui do Haka Pride também. E para começar, pode passar, Rosa, esses slides. Eu queria chamar a nossa CEO para falar um pouquinho para vocês, se descrever, falar um pouquinho dela e do que é o Haka Pride, para ela e para o City. Perfeito, pessoal. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo ele é entre curto a médio, um pouquinho no meu ombro, assim. O fundo é o meu quarto, uma parede branca, dá para ver uma guitarra e um ukulele aqui ao cantinho. E eu estou vestindo uma camisa preta e um headphone também preto. Eu sou Sofia Latache, como a Camila já falou, eu sou a CEO do City, e é muito feliz, assim, para mim poder falar que eu faço parte da primeira diretoria 100% feminina do City, porque em 28 anos de história a gente vem trazendo muito a diversidade como um valor para a gente, como uma bandeira que a gente levanta e como algo que a gente preza dentro da empresa. A gente também está em um ano em que a gente tem uma maioria feminina nas nossas lideranças. O City é a empresa que organiza o Haka Pride, então a gente, quando vocês veem o Haka Pride Powered by City, é porque a gente é uma empresa júnior, tecnologia, que organiza o evento, e o Haka Pride é um orgulho muito grande para o City. É um orgulho muito grande porque é um evento que trabalha muito com o que a gente acredita aqui, que é compartilhar conhecimento, visibilizar, empoderar pessoas. E para quem não conhece, assim, um hackathon, ele é um dos maiores eventos que a gente tem. Ele já tem 2 edições ou 3. O pessoal do Haka Pride me ajuda. 3, né? Perfeito. Ele já tem 3 edições e a gente traz muito a questão de trazer capacitação para todas as pessoas, trazer a cultura de inovação também, coisas que a gente acredita muito, que a gente tem nos pilares do City, assim. Então, fazer parte de um ano em que a gente tem um Haka Pride sendo organizado assim e acontecendo é um orgulho muito grande, porque a gente sabe que esse é um evento que a gente consegue trazer um impacto muito legal, porque a gente também consegue proporcionar uma conexão com o mercado, então uma ponte com o mercado. A gente tem histórico de pessoas que participaram do Haka Pride e saíram dele com empregos, por exemplo, em empresas parceiras. Então a gente deseja que seja uma experiência muito massa para vocês,
estejam vocês no hackathon presencial ou só no bootcamp aqui online com a gente, mas a gente espera poder agregar, assim, alguma coisa na vivência de vocês e podem contar conosco. Perfeito. Obrigada, Sofia. Bom, para dar início ao bootcamp, a gente já iniciou, né? Mas assim, para dar continuidade, eu vou falar um pouquinho o que é o Hackathon e o que é o Hackapride especificamente. Mas basicamente o Hackathon é um evento de tecnologia que reúne diversas pessoas com o objetivo de criar uma solução digital. Normalmente, as pessoas não precisam ter conhecimentos técnicos, elas podem adquirir no meio do hackathon, e realmente o objetivo é você estar aprendendo lá em grupo, em conjunto, com mentores, com palestras, aprender para realmente chegar a uma solução digital de determinado tema que foi proposto durante esse evento. Aí, nesses eventos, as pessoas têm a oportunidade de ganhar prêmios, entram em contato com empresas, e que nem Sofia falou, o Hackapride já levou os ganhadores e até pessoas que não chegaram a ganhar o prêmio a conquistar espaço no mercado de trabalho de empresas parceiras e conseguir se desenvolver profissionalmente, sabe? E falando um pouquinho do Hackapride especificamente, o Hackapride é o hackathon, é um tipo de hackathon, né, que o CIT tem a organização, organiza, né, a gente é responsável pela organização desse hackathon, e tem o objetivo de expandir e garantir a visibilidade da comunidade LGBTQIAP+. Então, a gente sabe que na área de tecnologia é uma área bem restrita, muitas vezes tem mais espaço para homens brancos, e a gente sabe da importância de, enfim, trazer essa visibilidade e expandir a oportunidade de pessoas de comunidades minoritárias, como mulheres, pessoas da comunidade LGBT, QIAP+, realmente, homens brancos, cis e héteros, normalmente, que estão nessa área de tecnologia e ocupam cargos maiores. Então, a gente vê essa oportunidade, realmente, de trazer o Hackapride é uma oportunidade de puxar a comunidade LGBTQIAP+, e dar oportunidade para eles crescerem nesse mercado de tecnologia, que é um mercado que está expandindo muito, né? A gente sabe que no século XXI tecnologia é muito importante para tudo, e a gente quer dar a oportunidade de todo mundo ter acesso a esses cargos, essas profissões e tudo mais. E aí a gente valoriza realmente no Hackapride, enfim, trazer essa visibilidade para a comunidade, sabe? E quem participa do Hackapride, que nem eu acabei de falar, né, é justamente a comunidade LGBTQIAP+. Então, todos os participantes são da comunidade, e todo mundo que organiza ou é da comunidade ou é uma pessoa que está favorável, eu esqueci a palavra, Rosa, me ajude. Aliada, isso. Uma pessoa aliada, que, enfim, é aliada à comunidade. Mas, enfim, o nosso foco é justamente na comunidade e todos os participantes, e a nossa ideia também dos palestrantes e das empresas são empresas que são aliadas à comunidade, e os palestrantes, se não forem da comunidade, a maioria são, mas se não forem, elas também são aliadas à comunidade e têm o objetivo de estarem de mão dadas e trazerem toda a comunidade, dar valor, valorizar, empoderar a comunidade para conquistar realmente esse espaço no mercado. E como a gente divide as pessoas que participam aqui no Hackapride? Os grupos eles vão ser formados por pessoas que têm afinidade com determinados tipos de área dentro do mundo de tecnologia, né? Dentro de uma solução digital. E a gente dividiu em 4 categorias, que é uma pessoa desenvolvedora, a pessoa designer, a pessoa de negócios e a pessoa de produto. Não necessariamente uma pessoa que colocou que tem uma afinidade maior com dev só vai trabalhar no grupo com a área de dev, sabe? Ela vai ter mais afinidade e vai estar ajudando e querendo procurar mais conhecimento nessa área. Mas dentro dos grupos, as pessoas podem se dividir, cada grupo vai ter sua estratégia para alcançar a solução, sabe? Mas o que é que cada pessoa nesse perfil se encaixaria? A pessoa desenvolvedora, ela é aquela que tem experiência e interesse em desenvolvimento de software ou alguma linguagem de programação. E por isso que durante o Bootcamp a gente vai ter também, palestras sobre programação e tudo mais. A pessoa designer é aquela que ela tem interesse e ou experiência em prototipagem de produtos ou serviços digitais, né? Design visual, design thinking, UX, UI. E também teremos palestras sobre UX, UI, com pessoas incríveis, que a gente é muito capacitado e a gente já teve palestras com essas pessoas. Enfim, realmente vai ser incrível. Se eu fosse vocês, eu
não perderia. A pessoa de negócios, o que é que seria essa pessoa de negócios? É aquela que tem interesse e ou experiência com gestão administrativa, financeira, com marketing, modelo de negócios e empreendedorismo, sabe? Ela tem esse foco, essa visão mais empreendedora. Vai poder ajudar nesse lado na solução final do projeto que vão estar entregando no hackathon, né? E a pessoa de produto é aquela que tem interesse ou experiência em desenvolvimento de produtos, metodologias ágeis e ideação de soluções. Então, a gente vai formar os grupos. Quem vai formar os grupos no hackathon vai ser a equipe coordenadora, né, tipo a coordenação, e a gente vai estar formando essas equipes para que tenha, de preferência, uma pessoa de cada interesse, sabe? Para fazer um grupos bem com todos os tipos de perfis de pessoa, e, enfim, para estar ajudando e conseguir chegar a uma solução final melhor possível, sabe? Exatamente. Multidisciplinar, pessoas multidisciplinares. Enfim, com vários tipos de interesse, focos diferentes para justamente ajudar nessa solução e chegar numa solução mais diversa, sabe? E não com apenas um foco. Massa. E agora eu vou passar para a Rosa, que vai dar continuidade aqui. Massa. Agora só são algumas informações extras sobre quem é a coordenação, quem faz parte da coordenação desse evento. As pessoas estão aí, vou falar o nomezinho delas. Se quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Vou só passar por todo mundo e aí podem levantar a mãozinha se quiserem falar. Tem Fernanda Nunes, que é a nossa incrível coordenadora geral. Tem eu, Rosiane Oliveira, que sou coordenadora de conteúdo. Tem Camila Medeiros, que já falou com vocês, que também é coordenadora de conteúdo comigo. Tem Mário Mota, que é gerente de finanças e negócios. E tem Nayara Sena, que é gerente de comunicação e experiência. E aí, se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha. Beleza, gente, boa noite. Como Rosa falou, me chamo Mário Mota, eu sou gerente aqui de finanças e negócios, então estou à frente das parcerias que a gente conseguiu, toda a parte de finanças também, estratégia. E me descrevendo agora, eu sou um homem branco, estou utilizando óculos redondos, levemente ondulados, tenho um cabelo cacheado preto, estou utilizando um fone preto também, um headset com algumas luzinhas e minha camisa bege. Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda, sou a coordenadora geral, junto com esse time incrível. Eu sou uma pessoa parda, uso óculos, estou com uma camisa verde, que é a camisa do City, e o meu fundo é um pouco caótico, assim, tem estantes de livros, tem um ventilador aqui porque tá super quente, tem uns estantes assim, então assim, o meu fundo ele é branco, mas um pouco caótico. Queria desejar para vocês uma ótima jornada aqui no Bootcamp, e para os que vão participar do Hacka presencial, uma ótima jornada no Hacka presencial. Essa é uma oportunidade incrível, não só para vocês conhecerem pessoas que fazem parte do mesmo nicho que vocês, né, mas de vocês conhecerem pessoas para estarem se projetando, formarem comunidades, network, eu acho que é a palavra-chave, assim, aproveitem, vocês estão no Discord, conversem, interajam. Acho que é o principal ponto desses eventos, nem essas palestras, nem esses momentos de trocas que são super relevantes, mas tudo que vocês conseguem extrair daqui para o depois. Então, essa semana é uma semana super intensa, que é o que representa um hackathon, que é a intensidade, mas vai ser ainda mais intensa se vocês conseguirem puxar coisas muito positivas para a vida de vocês. E coisas positivas são representadas por pessoas, então puxem pessoas, conversem, interajam. Nesse momento aqui, conversem também, sempre tragam a opinião de vocês, é super relevante vocês estarem aqui conosco. Boa noite, pessoal. Eu sou Nayara Sena, sou gerente de comunicação e experiência aqui do Hacka. Bom, fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher parda, com cabelo preto, cacheado, tenho olhos e sobrancelhas pretas, estou utilizando uma blusa preta do Hacka, e o fundo daqui da imagem que está aparecendo é uma parede branca com cortina marrom. Bom, estou bem contemplada com o que Nanda falou, desejo que seja uma jornada de autocrescimento, uma descoberta muito grande, que vocês possam fazer várias ligações com o pessoal que está participando, para levar para fora do Hacka, para poder estar fazendo várias conexões. E no começo, a Rosa perguntou da identidade visual. Eu vou aproveitar essa deixa para estar explicando mais um pouquinho. A gente basicamente utilizou as 6 cores da bandeira, né, das bandeiras da comunidade LGBTQIAP+, e a gente também utilizou as cores do grupo do PPI, né, pretos, pardos e indígenas, que vem muito também com esse foco.
o Haka. E a gente está utilizando pílulas também ao decorrer dos nossos slides, porque tem a ver com o nosso tema, que é saúde para todos. Então, por isso que vem muito o uso das pílulas, porque justamente pelo tema ter a ver com saúde. Então, a gente tentou incrementar essas partes, juntando tudo. Nossa, gente, eu queria reiterar aqui um pouquinho do que Nanda falou de vocês fazerem networking, que isso é muito importante, e também de apresentar para vocês ou dar mais destaque para uma ferramenta que a gente já está disponibilizando, que é o Discord. Lá tem, eu peço que vocês explorem, tem vários lugares para vocês conversarem entre si, para conversarem com as pessoas palestrantes, para conversarem até com uma pessoa mentora. A gente tem uma pessoa mentora que é a belíssima Brenda Bezerra. Não pode estar aqui, mas ela também está lá, e vocês também podem tirar dúvidas com a gente. Tem várias tags lá, é só marcar ou organização, ou coordenação, ou staff, está todo mundo por lá, e está todo mundo livre, assim, para ajudar vocês essa semana. Essa semana é para vocês. E é isso. Continuando aqui. A gente vai apresentar um pouquinho do cronograma do Bootcamp. Eu vou dar uma passada rápida, porque vocês vão estar vivenciando isso, e a gente também vai disponibilizar esses slides no Discord. Estamos gravando sim, e depois a gente vai disponibilizar provavelmente no YouTube. Beleza? Inclusive, fica de aviso novamente, estamos gravando, então a participação de vocês está sendo gravada, e aí, por continuarem na call, vocês concordam com a participação de vocês ser gravada e depois compartilhada no YouTube. Quanto ao cronograma, passar aqui, depois a gente vai disponibilizar esses slides para vocês no Discord, então entrem lá, o link está no nosso Instagram. Hoje a gente vai ter essa abertura, depois a gente vai ter um treinamento do mercado de TI com 2 pessoas da 180 Seguros, que são incríveis, inclusive temos o CTO aqui, né? Muita responsa, gente. Ele deu um oizinho ali. A gente também tem depois, com Rafa Prado, um treinamento sobre o mercado de diversidade LGBT+, faltou um plusinho aqui, perdão. Amanhã a gente vai ter uma mentoria, vai ser mais uma mentoria do que algo expositivo, com outra pessoa da 180 Seguros também, sobre LinkedIn e recrutamento. Vai ser de manhã, o que é um pouco diferente dos horários normais, que são à noite. Aí na parte da noite a gente vai ter 2 treinamentos, um de concepção de produtos da ideia do desenvolvimento e outro dia entendendo business design e modelo de negócios. E aí dia 17 vamos ter 2 treinamentos à noite também, leis de UX design e básico da lógica de programação. E dia 18, que vai ser o último dia, né? O último dia, a gente vai ter novamente outra mentoria de manhã sobre LinkedIn e recrutamento. A gente vai ter um momentinho de empresas. E depois a gente vai ter 2 treinamentos, um de UI Design, conceitos iniciais e ferramentas, e outro de 101 HTML e CSS. 101 é meio tudo sobre condensado. É um treinamentozão condensado sobre aquele tema. E é isso. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar aí. E também já adiantando, a gente vai disponibilizando tudo isso no Discord, certo? Se tiverem alguma dúvida sobre o Discord em si também, que às vezes é difícil de usar para quem está começando, podem perguntar. Fiquem à vontade, não precisa ficar acanhados. Acanhades. Nada? Beleza, então. Aí, se puderem, então, já ir preparando o treinamento para a gente começar. Ok, os encontros síncronos. Sim, eles vão ser gravados. Na verdade, todos os momentos vão ser síncronos. Eles vão ser gravados e disponibilizados no Discord, sim. A gente não sabe quanto é de LinkedIn e recrutamento, porque é mais uma vibe de mentoria. Aí eu não sei como funcionaria. Mas esses momentos mais de palestra vão ser, sim, gravados e disponibilizados. Se tiverem mais dúvida, pode mandar. Gente, uma dúvida. Em relação às pessoas designers, qual exatamente costuma ser o papel delas num hackathon? Porque, assim, o processo de UX, por exemplo, ele é bem longo, ele não se faz em
em 2 e 3 dias uma pesquisa extensa, por exemplo, sobre o usuário, né, teste de protótipo e tudo mais, não dá tempo de fazer isso tudo. Normalmente, em que se resume a participação da pessoa designer no hackathon? Vou falar aqui como pessoa não designer, mas se quiserem complementar, eu já fiz parte do hackathon, então se quiserem complementar, fiquem à vontade. Mas você tenta condensar o que dá dos passos iniciais do design nesses 2, 3 dias. E aí o principal, eu acho, vai ser a questão de prototipação. Essa vai ser a principal tarefa que vai ficar aí, até porque a solução ela precisa ser tecnológica, mas ela não precisa ser codificada. Mas a gente precisa ter uma solução ali, então a gente vai precisar ter pelo menos um protótipo. Esse é o principal. Mas a gente não espera que vocês façam uma solução perfeita e completamente fechadinha, até porque são só 2 dias e meio, e desculpa o barulho, mas vocês fazem o que for possível dentro daquele escopo. Não sei se Guilherme quer fazer mais algum comentário sobre isso, mas eu queria complementar, assim, a resposta. Oi, pessoal, aqui é a Sofia de novo, eu tô com a câmera fechada dessa vez, precisei fechar. Mas eu queria complementar, assim, que, de fato, como o Rosino falou, a gente faz um processo um pouco condensado, assim, a gente não consegue conceber uma solução de forma completa, assim, a gente não consegue fazer todas as etapas do processo com a duração que a gente gostaria, por exemplo, com, sei lá, uma imersão em pesquisa com 2 semanas, 3 semanas, enfim. Mas acho que o que a gente pode pensar sobre o papel da pessoa designer também é que a pessoa de produto vai ser uma grande aliada sua, porque vocês vão poder se ajudar na questão de entender um pouco melhor quem é o usuário de vocês, né, quais são as dores, fazer essas hipóteses, que é um pouco de UX nessa parte de pesquisa, mas de uma forma um pouco mais reduzida, e aí você vai ter que ser uma pessoa designer que também foque em UI, que aí vai entrar bastante esse exercício também durante a prototipação, né, então você vai ter que ser uma pessoa... não necessariamente que tenha experiência com isso, claro, a gente vai ter treinamentos sobre isso, mas a gente vai falar muito sobre o UX, mas também sobre UI, e aí você vai ter essa visão de produto com a pessoa que está no seu time, no seu squad, enfim, na sua equipe, essa visão de produto para que vocês consigam construir da melhor forma possível, porque você termina sendo um pouco product designer também, você vai, querendo ou não, fazer o design daquela solução, né? Então, é um pouco disso, essa ligação entre UX, UI, modelo de negócio, essas visões de negócio que vocês vão ter que colocar também na solução de vocês, mas, claro, isso não é esperado com a mesma proporção de alguém que tem uma startup que vem sendo validada e desenvolvida e com estratégia de go-to-market há, 3 anos. Então, também não se preocupem nesse sentido. Joia, foi maravilhoso. Arrasaram na resposta. Valeu, gente. Algo mais, galera? Podemos começar com a palestra de mercado de TI. Bora lá. Ainda tem 2 minutinhos até o horário programado. Podem ficar à vontade para usar, para tirar dúvida. Boa. Nível exigido de prototipagem. Então, a gente busca protótipos de alta, se possível, mas assim, hackathon você constrói o que você conseguir. Deixa eu ler aqui a pergunta, só respondi. Perguntaram aqui no chat qual vai ser o nível exigido de prototipagem. Então, a gente espera um protótipo de alta fidelidade, só que assim, no hackathon você produz o que você conseguir e a gente vai estar aceitando, não tem nenhum julgamento, se inclusive não estiver completo, se não tiver do jeito ideal, certo? Mas essa é a expectativa de início. Massa. Podemos então? Beleza, já deu 6h30, a gente vai... Vocês podem começar aí, galera da 180, com a palestra de vocês. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo.
É um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Franco, CTO aqui da 180 Seguros. Eu sou branco, tenho uma barba curta, cabelo preto, acho que é liso. Eu estou aqui numa sala de reunião junto com o Gui, que daqui a pouco vai se apresentar. A sala de reunião tem um fundo, parte tijolinho marrom e parte com vidros. E acho que aqui, bom, me apresentando um pouco mais, né? Eu sou cofundador e toco a parte de tecnologia aqui. No passado, eu fiquei um bom tempo trabalhando lá no Nubank, durante 5 anos, então toda a área de produtos relacionados a cartão de crédito, eu trabalhei como desenvolvedor, então foi bem legal assim, para aprender todo o crescimento que o Nubank teve nos últimos anos. Eu entrei em fevereiro de 2016, saí em outubro de 2020 para começar aqui a 180. Então a gente entrou ali, tinha algumas 100, 200 mil clientes, e quando eu saí para começar aqui com meu sócio Mauro, que também trabalhava lá, acho que tinha mais de 40 milhões de clientes. Então foi bem legal assim, essa experiência para a gente conseguir crescer um sistema e saber como que ele se comporta, né, quando tem bastante interação assim. Então eu trabalhei bastante nessa parte de desenvolvimento mesmo, como programador, só que aqui na 180 eu vi uma necessidade diferente do meu trabalho, que seria muito mais a parte de gerência, né? Então no começo aqui a gente conseguiu trazer algumas pessoas bem boas na área de programação, e logo eu vi que eu não conseguia mais ficar programando na velocidade da galera, então eu tive que sair um pouco de cena ali do código, e olhar um pouco mais a área de gerência mesmo, e como que toca uma empresa, né? E aí depois eu posso falar mais um pouquinho, mas eu estou uns 2 anos quase sem codar, assim, sinto muita falta, mas pelo menos acho que agora eu preciso fazer mais a tradução, né? O que o CTO faz é basicamente a tradução do negócio para a área de engenharia, né? Para a área de tecnologia, e vice-versa, né? Então, eu tenho que trabalhar bastante com o time da diretoria e traduzir tudo isso para as pessoas de engenharia, e o contrário também, né? Então, aqui eu vou passar a bola para o Gui, para ele se apresentar. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer toda a equipe da CIT, né, por essa oportunidade para a gente compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, sou Guilherme Fogaça, trabalho aqui na 180, vou fazer 2 anos, sou engenheiro de infraestrutura aqui dentro da 180, e atuei basicamente em outras empresas do ramo de seguro também, tudo voltado nessa parte de infraestrutura. Sou formado em redes de computadores, então tenho bastante conhecimento aí na parte de estrutura física. Hoje sou responsável aqui pela parte da estrutura do 180, seja Wi-Fi, seja acesso, toda a parte de infra mesmo. O time cuida dessa parte toda, e também de gerenciamento em nuvem, essas coisas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do que se trata. E é isso, assim, tenho 7, 8 anos de experiência nessa parte de infraestrutura, e espero que a gente consiga compartilhar um conteúdo bacana com vocês. Como eu passei no Discord, não sei se todo mundo está, a gente mandou aí no chat agora um aplicativozinho chamado Slido. A gente gostaria que vocês conseguissem aí, compartilhar algumas ideias de como vocês enxergam o mercado de startup, que a gente vai trabalhar em cima disso, e tem uma área de perguntas e respostas. Essa pergunta e resposta aí é anônima, então sinta-se à vontade de perguntar qualquer coisa aí no mercado de TI, e a gente vai responder essas perguntas no final dessa palestra. Então, bora lá. Bom, aqui da agenda de hoje, né, a gente vai falar um pouco do mundo tech dentro da realidade das startups. A gente vai falar como que a gente atua aqui dentro da 180, como que a gente organiza os times também aqui dentro. A gente vai passar um pouco sobre as linguagens que são mais utilizadas atualmente, então, o que tá no hype hoje, o que tá em grandes utilizações, seja o que está sendo mais utilizado no mercado, sendo buscado pelas empresas, ou então só algumas linguagens bem curiosas, assim, que estão ganhando força de alguma forma. Vamos falar um pouco de soft e hard skills também, que é uma pauta bem importante, que é legal saber que existem essas diferenças. E no finalzinho a gente vai fechar ali falando sobre o processo seletivo dentro desse mundo tech, e a gente vai abrir um pouco para as perguntas ali, para a gente ter uma interação boa. Boa. Eu até esqueci de descrever, desculpa, sou homem branco, tá? Cabelos lisos, pretos.
E tô aqui com o Franco numa sala de reunião, tá? Fundo aí de tijolinhos e a parede de vidro atrás. Boa, valeu, Gui. Bom, vou falar um pouco da 180, né, que a gente coloca, né, nós nascemos com um propósito. Geralmente, quando a gente vai, né, abrir uma empresa, assim, principalmente nesse modelo de startup, a gente tenta identificar qual que é a dor do mercado que a gente está querendo resolver. E uma dor muito grande que a gente estava, né, já tinha mapeado há um tempo, justamente empresas conseguirem vender seguros. Na verdade, conseguir fazer qualquer coisa de seguro, seja vender, seja contratar, seja desenhar um produto de seguros para vender para os clientes, né, dessa empresa. Então a gente foi estudando esse mercado e aí a gente chegou, né, no modelo de negócio nosso aqui. Então o que a gente faz, né? Se a gente voltar lá atrás, lá no comecinho dos slides, a gente tem o nosso tema aqui, né, nosso lema, que é revolucionando a forma como o seguro é consumido e distribuído no Brasil. Por que a gente fala essa frasezinha, né? Acho que toda startup quer revolucionar tudo, né? Mas aqui a gente, né, se limita um pouco ao que está aqui nessa frase. O que a gente quer dizer, né? O mercado de seguro hoje, ele é muito moldado numa venda B2C, né? Ou seja, uma venda que é direta para o cliente final. Então, você vai na seguradora, compra o seguro lá, a seguradora compra direto o seguro de você. Mas a gente entendeu que isso é bem difícil de você crescer uma empresa de seguro nesse molde, dado que o custo de aquisição para você ter um cliente é muito alto. Depois a gente, para quem é mais na área de produto, né, tem uma sigla chamada CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e quando esse custo é muito alto, você gasta muito para, né, ter o cliente ali dentro com você. Então, quase que a conta não fecha, resumindo, né? Então, essa parte que a gente fala de distribuído é muito mais uma sacada que a gente teve, que é vender o seguro em parcerias com outras empresas, né? Então, o que a gente faz? A gente conversa com alguns parceiros, com empresas parceiras, e a gente desenha o produto de seguro que faça sentido para os clientes dessa empresa, né? Consequentemente, a gente desenha uma jornada junto, tem a parte de UX, tem parte de produto, tem parte de atendimento ao cliente, tem a parte aqui de engenharia, né? Que é você desenhar uma API muito bem feita, uma integração sistêmica que funcione legal, tanto para a empresa parceira que está fechando o negócio com a gente, quanto na ponta final para o cliente conseguir comprar ali o seguro. Então, por isso que a gente fala que a gente quer mudar a maneira de distribuição. Para usar uma sigla, né, bem usada no mercado, a gente vem a mercado via B2B2C, né, o Business to Business to Consumer, que é a empresa falando com a empresa para chegar no consumidor final. Então, por isso que a gente fala que a gente quer mudar essa maneira que o seguro é distribuído no Brasil. Quando a gente faz isso, a gente diminui bastante aquela siglinha que a gente falou lá atrás, que é esse custo de aquisição do cliente. Consequentemente, o nosso negócio começa a fazer mais sentido, né? Começa a fechar conta. E a parte de consumido é justamente para o cliente final, né? Para a pessoa ali que está comprando o seguro, conseguir ter uma experiência muito boa. Então, eu falei um monte de coisa aqui, mas para tangibilizar melhor, para vocês entenderem, caramba, mas tá bom, beleza? O que é isso na prática, né? Aqui a gente fez um produto, junto com uma empresa parceira nossa, que trabalha com seguro, serviços de carro, né? Então, essa empresa chama Azul Digital. Essa empresa, né, tinha a praça de Zona Azul aqui de São Paulo, agora eles estão com a praça de Zona Azul de Curitiba. Então, quando você vai estacionar o seu carro dentro de uma rua lá de Curitiba, você tem dentro da Zona Azul, você precisa usar esse aplicativo chamado Azul Digital para você comprar o cartão de Zona Azul e deixar seu carro lá. A gente fez um seguro com eles que custa 49 centavos, é bem baratinho, ele tem uma duração de 1 hora, que é justamente essa hora que seu carro fica estacionado ali na rua, né? E ele, o que ele cobre? Quebra de vidro e roubo de pertences, né? Então, mesmo que você tenha ali um seguro de carro, mesmo que seu carro já esteja coberto de alguma forma, a gente tem uma jornada super simples, que vocês podem ver aí no slide, que é, vou comprar a hora da Zona Azul, beleza, quer pagar mais 49 centavos para, né, aumentar a proteção ali do seu carro? Logo ali você aperta 1, 2 botões, seja uma checkbox, seja um botão a mais, mas a gente quer deixar toda essa experiência bem, bem simples, né, para o usuário final ali conseguir contratar o seguro. Então isso é o que a gente tem feito, a gente já lançou alguns produtos com alguns clientes diferentes, mas a ideia é a gente realmente tem uma outra palavrinha assim, tem alguns termos em inglês, né, que a gente usa para que é um pouco usado assim, que é o Insurance as a Service, né, que é o seguro como serviço.
Então, ao invés de várias empresas no Brasil inteiro contratar e ter, né, bastante time ali conseguindo fazer alguma coisa de seguro, a gente toma toda essa complexidade de seguro para a gente. Então, é isso que a gente tem feito aí nos últimos 2 anos e meio de empresa, e tem sido bem divertido. Perfeito. Agora vamos entrar um pouquinho no tema de mercado de tech, né, que acho que está todo mundo ansioso para saber um pouquinho dessa abertura do Franco. E antes de começar, eu quero compartilhar aqui com vocês o que a galera tem em mente quando se fala o que é trabalhar em uma startup. Deixa eu compartilhar aqui os resultados. Para a gente começar. Bom, a gente escolheu essas respostas aí de vocês, né? Todo mundo, uma galera respondeu desafiador, intensivo, engrandecedor, designer, foco em inovação, revolucionário, prototipando, criativo, enfim, várias respostas aí bastante interessantes que refletem bastante a realidade de uma startup. E vamos lá, o que seria uma startup de fato? Pode voltar aí, Fran, por favor. Bom, o termo startup vem de começar algo novo. Como o Franco disse, as startups vêm sempre com o discurso de querer revolucionar, de criar algo novo, disruptivo e tudo mais. Startup, basicamente, na prática, é você ser uma pessoa flexível nas suas entregas. Pode ser que um dia a gente está priorizando um produto e disponibilize ele logo em seguida. Pode ser que um dia a gente descontinue um serviço, pode ser que, enfim, a gente sempre trabalha com tecnologias novas de mercado que vem realmente para revolucionar esse segmento. No nosso caso, aí seria o mercado de seguros. A gente começa sem um plano de negócio, mas com o tempo a gente vai ali, a gente fala, amadurecendo todos os processos até virar uma empresa aí de maior tamanho. E como funciona essa divisão dentro de uma startup, e aí, dando exemplo para vocês, um dia se vocês vierem trabalhar numa startup. Dentro da 180, a nossa área de engenharia, ela é dividida em squads. Isso ajuda a gente e otimiza na nossa entrega e dá uma melhor visibilidade de projetos que estão sendo tocados dentro da 180. Com isso, a gente consegue entregar vários produtos com um time não tão grande. Mas o que isso significa na prática? O que são squads? O que são essas entregas? Como que a gente se organiza internamente? Bom, para a gente entregar os nossos produtos aqui de seguro, nós temos essas seguintes divisões internas. A equipe de sinistro, experiência de canais, emissões e cobranças de pagamentos. E como funciona? Cada um deles tem um engenheiro, né, que é responsável, o end manager, que é o gestor dessa área. E abaixo deles tem os engenheiros e o product manager, que auxilia na entrega desse produto. O que seriam cada um desses? Né? O product manager, basicamente, é a pessoa que te ajuda a alcançar essa entrega. Basicamente, é quem vai ajudar a guiar o time a entregar esse produto final. Hoje a gente está dividido ali, essa equipe sinistra, né? Nós temos 3 engenheiros, as dimensões 5, cobranças e experiência de canais 3, e temos os times de baixo, que são de atuação horizontal. O que são essas atuações horizontais aqui, né? Temos dados, foundation e design. São basicamente squads que trabalham para ajudar e capacitar entregas dessas squads aí verticais. O que são squads verticais e horizontais? Verticais, basicamente, onde você tem entrega, né, para canais, para clientes, e horizontais são, resumidamente, onde a gente atua para ajudar as verticais a desenvolver esse trabalho. Por exemplo, dados, entregam aí literalmente dados para a gente consiga trabalhar em cima disso. Foundation, a gente entrega ali ferramentas e capacita os usuários para que consiga entregar, enfim, as demandas. E design é quem ajuda e otimiza ali a nossa plataforma de design. Rose levantou a mão, se quiser fazer alguma pergunta. Licença, desculpa interromper, é porque mandaram uma pergunta no chat, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu acho que está um pouquinho fora do escopo de vocês, mas se quiserem dar um chute,
Beatriz Caroline perguntou, em empresa gamer, eu assumo que seja gamer, como seria a divisão desses squads funcionalmente? Eu tenho muita curiosidade de saber essa resposta, assim. Eu gosto muito de jogo, e geralmente quando você vai, né, programando por muito tempo, você começa a olhar um sistema, seja aplicativo, seja jogo, seja qualquer coisa digital, e você começa a imaginar o que tem por trás, né? Você fica, caramba, como que os sistemas estão se conversando ali para se tentar fazer uma engenharia reversa ali de como que as pessoas programaram aquele jogo, né? Ou aquele app, seja o que for. E aí, hoje em dia, né, sempre pensei nisso em jogo, eu sempre fico brisando assim, tipo, caramba, como que será que a galera montou isso daí? E agora que eu tô mais nessa área, como CTO, como gerente e tocando a área de empresa, aí eu fiquei mais ainda com essa pergunta aí que você fez, Beatriz, de, tá, beleza, não só o sistema, mas como que a organização se dá para que esse jogo seja bem desenvolvido, né? Então, putz, deve ter roteiristas, né, artistas ali que fazem toda a arte, acho que tem bastante, umas divisões bem legais, às vezes eu tento ficar fazendo analogia com o que a gente tem hoje, com o que seria essas empresas de jogos. Tem uma pessoa aqui que trabalha no time de desenvolvimento de negócio, aqui no 180, que ela trabalhou naquela Top 3 Games, que hoje chama... Como chama aquela empresa de jogo? Daqui a pouco eu lembro. Isso, Wildfire, Wildlife, né? E aí, assim, é engraçado, porque toda essa parte de dados, toda a parte de desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de produto, também é bem diferente, né, do que o pessoal faz com a gente. Mas, assim, eu não sei. Eventualmente, pretendo descobrir mais e aí eu volto aqui e conto para vocês. Ou se vocês descobrirem, contem para mim, mandem e-mail. Perfeito. Boa. Aí, como falamos, esse é o nosso time de engenharia, né? Temos outras divisões dentro da empresa, mas agora a gente queria passar um pouquinho o que cada um faz, os papéis, depois que a gente sai da faculdade, qual áreas que nós vamos atuar, o que cada um realmente põe a mão na massa, né? Daí acho que a gente vai começar nos próximos slides. Boa. Então aqui eu vou comentar um pouco sobre essas primeiras partes aqui, né? A gente tem, né, esses termos, né? Back-end, front-end, mobile, aplicativos ali e o full stack, né? Aqui a gente fez um outro slide que é para mostrar um pouco das diferenças, né? Imagino que algumas pessoas aí já saibam, mas eu acho que é interessante dizer que o back-end, né, quando a gente fala back-end, é onde a gente realmente monta todo o sistemão, né? Então, tem toda uma complexidade de negócio ali, que é bastante, né? Vou dar um exemplo de seguro. Então, a gente vai precisar de um sistema para falar se eu consigo cobrar, se eu posso cobrar, se eu devo cobrar o cliente final, né? Se eu preciso cobrar aquele boleto do seguro, eu preciso fazer a compensação desse boleto, eu preciso fazer bastante coisa, ou se for numa empresa de jogo, eu preciso ter ali, saber se, no jogo de FPS, de tiro, se o tiro, né, atingiu ali o objeto, né, o outro objeto ali. Então, muito disso acontece no sistema, que são coisas que a gente não enxerga, né? É meio que você só acredita que está acontecendo, que a computação lá tá rolando e que o sistema tá sendo, né, executado. Então, muito dessas coisas acontecem no back-end. A gente prefere crescer bastante o back-end. E o back-end, o que ele faz? Ele fornece, seja uma API, ou seja de alguma outra forma, mas ele fornece informações cruas, digamos assim, informações em texto, basicamente, ali, né, tem alguns detalhes, mas basicamente uma informação estruturada, mas que seja basicamente texto, e aí o front-end lê esses textos e ele desenha isso na tela de uma forma maravilhosa, né? Então, a gente chama, né, eu gosto muito da palavra de camada de apresentação. Então, o front-end, seja ele via aplicativo, né, o mobile, seja ele via o front, né, o web, aqui que a gente está,
é a camada de apresentação, né? Então, eu pego dados cru e eu mostro isso na tela de um jeito bem bonito. Como os dispositivos cada vez mais têm ficado muito mais sofisticados e muito forte, né? O poder computacional tem ficado muito forte, acontece que a complexidade a complexidade que tem no front-end, no back-end e no aplicativo, elas são muito grandes. Então, assim, geralmente você vai se especializar em uma coisa ou outra. Algumas pessoas conseguem saber ou um pouco dos três, ou um pouco de tudo, ou tem gente que sabe muito de tudo, mas geralmente você vai saber um pouco de tudo e daí você vira, né, ou não vira, né, mas você age ali de o que a gente chama de full stack, você trabalha em toda stack, né, em inglês pilha ali, então você tem, né, as tecnologias, elas vão se empilhando, porque a gente vai criando níveis de abstração cada vez mais alto ali, por isso que a gente chama de tech stack, inclusive, né, a pilha de tecnologia ali que a gente está trabalhando. Então, por isso que a gente fala de full stack, que é trabalho em todas as frentes, mas conforme a gente vai, como eu falei, né, cada um dessas frentes são muito complexas por si só. Então, eu, por exemplo, eu sei mexer no front-end, sei fazer um aplicativo ou outro, umas coisas bem básicas, mas sou bem ruim, assim, né, seja web, seja no aplicativo. Eu foquei mais na minha vida, assim, construindo sistemas, né, construindo essa parte que a gente acaba não enxergando. Mas aí vai muito de gosto, ou então vai muito do que o mercado está pedindo mais. Então, também, assim, provavelmente vocês vão focar numa coisa, depois vocês vão um pouco para outra, daí vocês vão ver que no final, depois de estudar os três, você sempre vai aprender, né? Se você estuda front-end, você vai aprender um pouco de back-end, mesmo sem saber, ou se você mexe um pouco em aplicativos, você vai aprender coisas de front, vai aprender algumas coisas que são inerentes da programação. Então, tem coisas básicas, né? Básicas não, né? Comum entre essas três frentes. Então, também não fiquem muito... Uma recomendação é não ficar muito ansiosa de, saber uma ou outra. Geralmente, depois de 10 anos, você vai ter que aprender alguma coisa dos três ali, de qualquer maneira. Então, mas geralmente a gente vai ter uma preferência e a gente toca. Bom, vamos para as perguntas. Qual a linguagem que a gente usa? A gente usa o Clojure, a Nath respondeu ali. Clojure é uma linguagem, para quem conhece, ela vem do Java e ela vem do Lisp, né? Então, o Lisp é uma linguagem ali de 1955, antiga pra caramba. Ela tem se vocês olharem e escreverem Clojure ou Lisp, vocês vão ver que a linguagem tem muitos parênteses, e aí, enfim, dá para falar por horas ali do porquê que isso acontece, e ela roda na JVM, né, que é a máquina virtual do Java. Então, ela combina o jeito de programar do Lisp com a boa distribuição que o Java tem, que roda praticamente em qualquer lugar. Acho que todo mundo aqui já instalou o Java, né, ou apanhou de instalar o Java, eu apanho até hoje. Então, se vocês apanharem, não sintam-se que vocês não sabem nada, eu também apanho toda hora que eu vou instalar. Então, tá tranquilo. Então, a gente usa o Clojure. O Nubank usa bastante o Clojure também, tem outras empresas aqui no Brasil que usam Clojure. Não é uma linguagem nichada, tá? Não é uma linguagem que todo mundo usa aí no mundo, mas ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente e muito concisa. É bem legal. Não sei se teve mais alguma pergunta aqui. Não é tipado, tá? Não tem type system. Não tem sistema de tipos. Você consegue ter bibliotecas que verificam se o que está passando ali está no esquema que você quer, está no tipo que você quer, mas não é do sistema, né? O Java ele tem ali a tipagem nativa da linguagem, mas Clojure não. Clojure tem outras coisas que também são interessantes. E o Clojure é uma linguagem funcional, né? Então, a gente tem alguns paradigmas de programação. Né, geralmente, vocês ouvem muito sobre programação orientada a objeto, mas o Clojure ele é funcional. Funcional, simplificando muito, ele é muito mais próximo à matemática, a funções puras, né, f de x igual a y, assim, bem matemática mesmo. Então, é interessante, assim, recomendo quem quiser dar uma olhada.
Bom, aqui falar um pouco de QA, né? Acho que ali é Quality Assurance, que é um pouco de você garantir a qualidade do sistema que você está fazendo. Então, o que isso era uma área que antigamente se usou muito, hoje em dia ela está sendo menos utilizada, muitas empresas que estão nascendo não nascem com essa área, e eu vou explicar um pouco do porquê, né? No passado, as empresas se organizavam de forma que você tinha um time que desenvolvia o sistema, passava essa bola para outro time que testava essa solução, né? Então, seja testar via, né, tipo a galera testando videogame, que pega o Mario lá e fica batendo em todas as paredes, assim, para ver se ele não atravessa alguma parede, seja um aplicativo que você vai apertando todas as telas, todos os botões, passa da esquerda para a direita, de cima para baixo e vê se não dá bug, testa todos os fluxos manualmente. Ou manualmente ou com algum fluxo automatizado ali de teste, mas que você, né, consiga testar e falar, não, beleza, vamos botar isso para produção, vamos botar na mão do cliente. Mas o que acontece, né? Talvez você consiga imaginar que se eu faço um sistema e eu jogo para outro time testar aquele sistema, a responsabilidade sua de fazer aquilo funcionar, pode ser que você não ligue tanto, porque, beleza, já fiz o sistema, vou jogar para outro time, para outro setor, e eles que se viram ali, a galera que se vira para conseguir testar isso. Então, fica ali, né, acho que para quem, né, em empresas assim, é um time contra o outro, sabe? Às vezes não tem uma sinergia muito boa e acaba, às vezes, tendo alguns conflitos e acaba demorando muito o desenvolvimento, né? De um time passar a bola para o de teste, aí o teste volta com vários problemas. Aí o time arruma, aí depois na outra semana vai e passa. Então, né, tem essa dificuldade. Óbvio que tem empresas que conseguem fazer isso de forma melhor, mais efetiva, mas geralmente, né, o mercado foi indo de uma maneira de, se você está desenvolvendo o seu código, você tem que testar o seu código. Então, esse chapéu de fazer, né, de codificar o sistema e testar o sistema, hoje em dia ele é o mesmo. Então, se eu estou fazendo um sistema aqui, eu faço o sistema e eu faço o teste de ponta a ponta, né? Aí tem vários tipos de teste, que eu não vou entrar aqui, mas hoje em dia a gente está fazendo isso muito mais de forma unificada no mesmo time. Se o time é responsável pela funcionalidade do programa, né, do produto de ponta a ponta, e não ficar passando a bola para outros times. Por isso que hoje em dia o mercado está indo um pouco mais nisso. Mas assim, né, só para deixar bem claro também, tem bastante vaga hoje em dia nessa área de QA, então também é interessante, dá para aprender bastante coisa nesse modelo. Aqui, dados e AI, né? Acho que, não lembro quem comentou aqui, dados e AI. É bem legal, assim, né? Dados é uma área que vem crescendo demais. Junto disso, né? Dado alimenta muito a IA, né? E a inteligência artificial ali, e a gente consegue ter muitos dados para conseguir ensinar mesmo a máquina a fazer algumas coisas. Recentemente, o pessoal lançou, né, uma nova versão ali, né? O ChatGPT. Acho que muitos aqui já devem ter visto. Tem também o Midjourney, tem também outras ferramentas de IA que vêm crescendo cada vez mais, fazendo coisas absurdamente poderosas, assim, seja no campo das imagens, seja no campo de texto, mas tem muita coisa bem legal aí que está nascendo. Tem muita estatística, né? Então, para quem gosta de IA, saiba que a estatística, 90% é estatística, é mais até talvez do que programação em alguns pontos, mas aí dados a gente tem também, né, muitas coisas ali. A gente tem, geralmente a gente fala lá, quando eu estava falando sobre back-end, que a gente tem um sistema, geralmente a gente tem um sistema que geralmente a gente tem um ambiente de produção, que a gente fala, que é um ambiente que roda os aplicativos, né? Quando você vai mexer no aplicativo, ele conversa com esse ambiente de produção, mas tem também o que a gente fala, que a gente chama de ambiente analítico. Daí vem essa parte de dados. Então, o ambiente analítico é justamente para algumas pessoas da área de negócio conseguir ver os dados, né, conseguir ver ali o que está acontecendo no negócio e conseguir tomar decisões mesmo para, né, direcionar a empresa para um lado ou para o outro. Então, todo esse ambiente de dados analítico é responsável por isso. E aí a gente tem, como esse ambiente ele não precisa ser em tempo real, porque você não precisa fazer uma análise em tempo real,
Geralmente, por isso que a gente separa, né, a gente pode separar esses ambientes e aí fazer umas coisas muito interessantes. Dentro da área de dados, a gente tem vários papéis, né? A gente tem o engenheiro de dados, né, o data engineer ali, aquela pessoa que vai trabalhar organizando mesmo os dados. Tem um novo papel agora, que é machine learning engineer, né, a pessoa ali que vai trabalhar preparando o ambiente de dados para executar processos de aprendizado de máquina. E tem mais um monte, assim, acho que tem né, ciência de dados, acho que tem bastante coisa ali que, para quem gosta, dá para ficar 10 anos só trabalhando nisso. Quem trabalha em dados fala que quando você cai em dados, você não sai mais, não sei se isso é verdade, por isso que eu ainda não comecei a estudar dados, não sei até um certo ponto, mas acho que é bem interessante. Isso, analista, cientista, engenheiro de dados, mas eventualmente eu vou mergulhar nesse assunto aí. Bom, uma outra área que a gente tem na engenharia é DevOps e Platform. Eu coloquei no mesmo slide, porque são áreas parecidas, mas tem algumas pequenas diferenças entre elas. DevOps e Platform, eles partem do princípio de oferecerem a infraestrutura para que as outras áreas consigam trabalhar, basicamente, mantendo um provedor em nuvem, por exemplo, mantendo a infraestrutura que a gente chama de IAC, Infrastructure as Code, que é basicamente a infraestrutura via código para você interagir com outras, com a plataforma aí para os devs desenvolverem. E qual que é a diferença entre os dois? DevOps, basicamente, ele parte do princípio de desenvolver, ter um teste contínuo, a integração e implantação contínua. Ou seja, é basicamente o mesmo conceito de QA. Sempre que alguma aplicação vier de algum problema, a gente chama de crash também, por exemplo, o DevOps ele vai pegar, vai debugar e vai resolver esse problema. É basicamente uma área que cuida de ponta a ponta dessa parte aí da infraestrutura. Já quando a gente fala de platform, a gente está falando de uma área que vai te entregar uma ferramenta que vai subir aí esse ambiente, mas que te entrega algo que você mesmo, sendo um desenvolvedor, consiga encontrar ali onde estão as determinadas falhas e fazer essa correção. Então, você consegue ter um time mais autossuficiente, vamos dizer assim. Platform te entrega essas ferramentas para que você consiga mesmo debugar e voltar o seu serviço aí no ar. Basicamente, esses dois têm esse mesmo princípio, né, de infraestrutura, só que DevOps ele cuida mais de ponta a ponta e Platform ele basicamente te entrega a solução para você conseguir resolver. Também tem um termo, eu não sei se todo mundo conhece, mas de InfoSec, é um termo que está bem alta no mercado. Inclusive, é um termo que vocês vão ouvir bastante, principalmente por conta de inteligência artificial e tudo mais, no sentido de vazamento de dados. Ainda mais agora com a LGPD tomando força no Brasil, essa parte de segurança da informação, ela vem caminhando assim para ser uma das principais áreas aí de tecnologia. Porque o que você pode trabalhar trabalhando em InfoSec, seja segurança de informação, criptografia, segurança de aplicações, respostas a incidentes e gerenciamento de vulnerabilidades. Além disso, InfoSec trabalha isso, vem de Information Security, vem de você trabalhar o desenvolvimento de um código seguro. O que seria isso? Você revisar o código, né? Quem trabalha com isso, você consegue capacitar ali pessoas que trabalham aos seus pares a terem um código seguro, onde a gente chama que também possa fazer pen testes, né, testes de penetração em rede, seja para a gente verificar onde podemos encontrar possíveis brechas de vazamentos de dados. Basicamente é isso, é uma área bem interessante, bem ampla de atuação. E é isso. Suporte. Basicamente é a área onde você cuida e gerencia do parque de máquinas de uma empresa, você gerencia acessos, você é responsável por toda a parte de infraestrutura física de uma empresa. Seja ela, você vai atender também
demandas de tickets de usuários. É uma área onde você consegue suportar, literalmente, os usuários de toda a sua empresa, não só de tecnologia, mas basicamente é quem detém ali o conhecimento da nossa infraestrutura, seja de máquinas, seja de servidores, seja gerenciamento de aplicações e tudo mais. Agora, falando um pouquinho de redes e cloud computing. A gente fala que cloud computing é basicamente uma evolução quase da parte de redes, né? Hoje em dia, muitas empresas vêm trabalhando mais com a nuvem, né? Que é muito melhor de gerenciar e você consegue ter muito mais recursos. Porém, para isso existe toda uma infraestrutura de rede por trás. O que o profissional de redes faz? Basicamente, ele é responsável ali por toda a comunicação, seja ela de pequena ou longa distância, comunicação entre empresas, seja via nuvem, enfim, e é quem implementa a parte de infraestrutura física, seja um servidor de dados, seja um servidor, enfim, qualquer tipo de servidor é o profissional de redes que implementa. Por exemplo, no data center, que são onde ficam armazenados os dados, seja das nuvens, a galera de redes está aí trabalhando para manter essa disponibilidade dos servidores para que o serviço fique sempre ativo. E, basicamente, Cloud Computing, ele proporciona às empresas essa flexibilidade de acesso de várias, como eu posso dizer, de várias localidades. Cloud Computing vem muito forte agora, inclusive com a inteligência artificial, quesito de consulta de dados, você consegue ter essa parte de acesso à informação através de celulares, através de diversos dispositivos, muito por conta que o Cloud Computing veio para facilitar essa distribuição e acesso aos dados de uma empresa. Boa. Legal também a discussão que está rolando ali, né? Acho que de dados ali, cibersegurança. O legal de dados também é infinito, né? O trabalho é infinito, tem muita coisa a fazer e provavelmente vai crescer para sempre ali. E é legal porque, assim, o que a gente faz em aplicações, sistemas, né, no final das contas, você está transmitindo um dado de lá para cá, né? O que muda, às vezes, é só a frequência, né? E quão rápido você quer transferir um dado, então, às vezes, você tem... E o volume, né? Então, mas assim, é tudo dado, né? No final da conta, é tudo uma informação que você joga daqui para lá. Então, é bem legal, né? E o InfoSec, né? O Information Security, também, né? Você vai passar, por exemplo, hoje com a LGPD, você, né, tem uma sigla que é PII, que são os dados que você pode identificar uma pessoa, né? CPF, um nome, coisas do tipo. Então, não tem como você hoje fazer dados sem ter essa noção de segurança, porque você, né, hoje pela lei LGPD e tal, a gente precisa tomar cuidado disso. Então, realmente, tudo está muito ligado ali, né, uma coisa com a outra. Bom, vou falar aqui nessa parte de design, né, de interface de usuário. Então, essa parte de UI é muito, né, voltada mais para que a gente colocou aqui na parte visual e funcionalidades de interface com o usuário. Como eu comentei lá atrás, né, aqui é muito da camada de apresentação, então, tem que ter uma cor agradável, tem que ter toda a estrutura ali que faça muito sentido para o seu produto. Aqui tem, né, acho que amanhã a gente vai ter uma apresentação sobre o produto. Acho que o Luiz aqui da 180 está aqui, a Mari está aqui também. A gente vai falar também um pouco disso. Né, como que você desenha ali aquilo de uma melhor forma. Se falar com uma pessoa designer que é só corzinha, essa pessoa vai ficar brava com você. Mas tem uma complexidade grande ali. Até que acho que o Guilherme comentou mais cedo ali que tem uma complexidade grande, tem teste de usuários e tudo mais, que é também um pouco dessa parte de UX aqui, de UX, que, né, como que é a interação a experiência do usuário, né, para com o produto ali. Então, tem todo um processo ali de desenvolvimento do produto. Não dá para você criar um produto sem considerar isso daqui. Então, é bem legal também. E aí tem designers que estão mais focados em uma coisa ou outra. Então também é bastante interessante, assim, e assim, é uma coisa que eu demorei um pouco para me tocar, mas eu dou esse toque aqui,
para a gente prestar atenção, mesmo a pessoa que está trabalhando com back-end, com o sistema, que não tem nenhum visual, que não tem nada para você enxergar ou interagir, o X se você é bom de UX, de UX, ele vai fazer, você vai melhorar, você vai se tornar uma melhor pessoa programadora ali. Talvez isso não faça sentido agora, mas eventualmente você percebe que o design de API, como que você desenha as APIs e os dados que estão passando por um para o outro, se você é bom de UX, ou pelo menos tem uma interação boa com pessoas de UX no mesmo time ali, você vai construir um sistema melhor. Então, não negligenciem. Geralmente, quem trabalha no back-end não liga muito para a tela e aí ignora algumas coisas. Não façam isso. Todas essas áreas são muito importantes e se conectam umas com as outras. Bom, aqui linguagens atuais, né? A gente colocou uma lista aqui das linguagens que a gente acha interessante. A gente buscou algumas listas, tanto aqui no Brasil quanto fora, para dar algumas dicas assim de quais linguagens estão em alta hoje em dia. Mas acho que as listas variam, então a gente quis pelo menos colocar aqui o que a gente acha interessante, seja porque é muito utilizado, seja porque está em alta no mercado de trabalho, ou seja porque elas são interessantes de serem vistas, né, conhecidas e minimamente estudadas. Então a gente colocou aqui o JavaScript, né, que é, tudo hoje, muita coisa roda em JavaScript, não sei se hoje é mais utilizado em si, mas, essa TV deve estar rodando em JavaScript, é muito simples, você abre o seu navegador ali, consegue rodar JavaScript, é muito fácil você quase não precisa instalar, ele meio que já tem vários programas que rodam, então facinho de usar. Python também veio mais no passado ali, tem muita coisa de dados principalmente, né, que muita gente usa, o ambiente analítico usa Python, tem o Pandas Framework ali que tem bastante coisa que dá para fazer. HTML, CSS é muito nessa parte de front. A gente não colocou o React aqui, né, mas tá intrínseco aqui no JavaScript, no TypeScript, né, que é uma maneira, o React é uma maneira, um framework, né, um modelo de trabalho, de organização, que você desenha seu código ali para ele conseguir ser bem eficiente. Ali no quinto é o Java, né, então o Java também é muito, muito, muito utilizado aí no mundo inteiro. Como comentei, o Clojure, ele roda em cima da máquina virtual, que roda o Java, então Java é bem legal. Hoje em dia tem nascido muitas linguagens que rodam em cima do Java, né? O Java tem melhorado muito, ficado melhor em si, mas tem outras linguagens como Kotlin, Scala, o Clojure que rodam em cima, Groovy, que rodam em cima do Java ali, que é legal. SQL, né, que algumas pessoas chamam de SQL, que é muito banco de dados ali relacional, que a gente pode fazer queries para extração de dados. O NoSQL é um outro modelo, mas também é uma linguagem que busca dados em bancos de dados um pouco diferentes ali. C# é muito na área de .NET, na área da Microsoft ali, então aqui o C# ele está em 8º, mas é muito utilizado, assim, né? Então é bastante utilizado nas empresas que rodam sistemas Windows ali, os sistemas da Microsoft. O Rust é quase que o que está brilhando hoje, assim, a mente, né, os olhos de muita gente na programação, que é uma linguagem bem, bem robusta, assim, é quase que uma linguagem bem mais próximo de um nível de máquina, dá para fazer bastante coisa, enfim, é bem boa. E Clojure ali eu coloquei, né, e colocamos ali porque é o que a gente usa, e não só porque a gente usa, mas acho que é muito interessante, assim, o jeito que ela funciona. E ali na direita a gente colocou, né, tem essa empresa, ThoughtWorks, ela faz bastante mapeamento do que está rolando no mundo. Então aqui talvez não dê para ler muito, né, mas só para comentarem para vocês, né, irem atrás de algumas fontes, assim, para saber o que estão usando. Essa daqui da ThoughtWorks é o radar que a galera lá, tipo, cria. Então tem muito, quais ferramentas, técnicas, plataformas e linguagens de framework faz sentido usar, faz sentido abandonar, faz sentido, enfim. Então é legal, assim, tem várias ferramentas interessantes para isso.
Mas, enfim, tem várias outras linguagens, tem linguagens mais de jogos, scripts, enfim, tem bastante coisa para fazer por aí. Não tem Ruby aí, mas Ruby também é bastante utilizado. É uma pergunta interessante, Léo. Qual o ponto de vista de vocês sobre o JavaScript no back-end? Muita gente usa o Node, né? Que daí roda no back-end. Eu acho que para você... Tem empresas grandes usando, assim, então dá para usar, assim, principalmente para você prototipar uma coisa muito rápido, faz super sentido. Eu sou super a favor, assim, para fazer um MVP, para fazer um produto mais rápido. Para quem estiver aqui querendo testar, não precisa aprender 2 linguagens, né? Às vezes a gente fazia ali o próprio back-end em Python, e aí o front-end em JavaScript e tal, mas, hoje em dia você pode usar no back-end também. Tá bem robusto. Principalmente algumas, tipo a Next.js, né, Next.js, que você usa o TypeScript, que daí quem perguntou lá atrás, né, de linguagem tipada, o TypeScript ele é tipado. Então, ele não fica tão solto quanto o JavaScript. Então, é interessante, quem quiser procurar também, a gente acabou não colocando aqui, mas chama TypeScript. Fazer a telinha em Python não dá, não. Melhor PHP, enfim. O PHP a gente não colocou também, mas tem bastante gente no mercado usando, uma linguagem que depois de bons anos aí foi se atualizando, construindo tem bons frameworks ali que rodam. Então realmente, tudo isso são ferramentas, né? A linguagem é uma ferramenta que você usa para resolver um problema. Então, tem que entender o que é melhor para cada uma e pode rodar. Mas tem casos e casos de tanto Python quanto JavaScript rodarem no back-end de forma bem robusta, assim. Então, dá para usar, assim. Boa. Bom, um outro tema também que é super importante nesse mercado, que não é só você saber com qual carreira você quer lidar, mas saber também a diferença dessas palavras soft hard skills, que estão bem altas no mercado, e a gente queria falar um pouquinho das diferenças delas, antes da gente entrar um pouquinho na parte de processo seletivo. Soft skill, basicamente, é uma qualidade não quantitativa, vamos dizer assim. Algo que você adquire com o tempo, talvez, onde são elas, sei lá, motivação, confiança, flexibilidade, comunicação. Literalmente são habilidades ali do seu dia a dia para lidar com outras pessoas, para lidar com diversidades, para você saber receber feedback. É uma postura que você tem durante o seu dia a dia de trabalho, basicamente. E hard skills, basicamente, é o que você vai adquirindo com o tempo, seja no trabalho, seja na faculdade, você vai adquirindo conhecimento com a sua experiência, né? Seriam hard skills, você adquirir treinando, literalmente quando você entra como estagiário, você vai adquirindo hard skills ali para trabalhar nessa área, você vai aprendendo coisas práticas que você vai trabalhar no seu dia a dia. Ou seja, é mais voltado para um lado teórico, onde a gente consegue, vamos dizer, quantificar se é uma pessoa mais júnior, para não ser em determinado assunto. Você vai adquirindo essas hard skills conforme o tempo. Já essa soft skills, como eu falei, ela não é quantitativa, né? Inclusive, a soft skills é bastante importante nessa parte de recrutamento, porque é onde você define o tipo de profissional que você quer que trabalhe na sua empresa. Seja, como eu falei, uma pessoa aberta a feedback, uma pessoa mente aberta, uma pessoa que tem certa empatia, que tem esse pensamento crítico, que são diferenciais ali no momento de você conseguir uma vaga de emprego. É bastante interessante, todo mundo aí que quer ingressar nesse mercado de trabalho, entender bastante aí sobre essas soft skills e como você pode desenvolvê-las. Aí agora vamos falar um pouquinho de processo seletivo de tech, desde como é na 180 e algumas dicas aí para quem está ingressando nesse mundo agora. Que, enfim, como funciona aí o processo seletivo de design e tech dentro da 180? O que eu vou falar aqui, ele é bem específico assim da 180, pode ser que outras empresas no mercado também vocês encontrem esse mesmo modelo, mas é específico de empresa para empresa, mas nosso processo aqui como funciona? O primeiro papo do entrevistado é com o time de
people, onde vai fazer essa pré-triagem, soft skills, hard skills e tudo mais. O passo 2 é o teste técnico, um teste onde você vai codar ali um desafio ou algo do tipo. Passando nesse teste, você tem o primeiro encontro com a área, né, com seus futuros pares, para fazer algumas triagens, algumas pesquisas, enfim, de fit ali com essa vaga. E, por último, seria o papo ali com a liderança direta. Você vai ter o seu encontro ali com o gestor para, basicamente, definir ali o go ou no go, né, que é se você vai ser contratado ou não. Como eu falei, é algo bem técnico, bem específico aqui da 180, né? Não necessariamente todos os processos seletivos que vocês vão passar vão ser nesse design, mas basicamente essa é a estrutura. E falando, sei lá, nunca participei de um processo seletivo, né? O que eu devo me preocupar? O principal ponto, estudar sobre a empresa, o que ela faz, se mostrar interessado no negócio dessa empresa, afinal você quer entrar lá, né? Estudar a base de código que utilizam, fazer testes online, tem diversos na internet aí sobre diversas áreas que vocês queiram ingressar aí no mercado de trabalho. Com isso você vai amadurecendo, né, para fazer esses testes, ganhando confiança para você, quando você chegar nesse dia aí tão importante, você conseguir desempenhar um bom teste e se preparar bem nos dias que antecedem, estudar um pouco mais ali, como se fosse realmente passar numa prova, sabe? Além disso, eu acho que vai um pouco agora a experiência do Franco, assim, eu acho que é muito importante você ser bem transparente na sua entrevista, não querer esconder nada, perguntar, principalmente se tiver dúvida, sempre ele levanta a mão para você entender, inclusive, se faz sentido essa empresa para você, se você está entendendo esse processo seletivo. Tem bastante coisas assim que a gente faz antes desse processo. Não sei se o Franco tem algum método aí que ele usava para passar nessas entrevistas. Mas... acho que é importante. Bom, a gente está quase. Faltam 8 minutos, né? Então vou comentar mais um pouquinho, mas daí queria abrir para perguntas. Acho que a gente tem 8 minutos, pelo menos 5, 6, 7 minutinhos aí. Mas eu acho que também do meu lado aqui, quando estou escutando alguém, assim, nessa parte da entrevista, isso que o Gui falou é interessante, sabe? Às vezes com pouca pesquisa, você, vê uma notícia da empresa, sabe? Tipo, se interessa um pouco mais ou tenha coisas para perguntar ali no final, né? Geralmente, no final, a gente abre para perguntas e quem não faz nenhuma pergunta, geralmente você fica, mas tem muito assunto para fazer, tem muita coisa que a gente pode discutir, não tem absolutamente nada que você queira perguntar ou queira saber ou tá curioso. Então é bem importante, assim, tipo, sabe, trazer. E também essa parte do Gui que ele comentou, né, de ser transparente, no sentido de, não sei alguma coisa, não sei tal coisa, é muito fácil para quem está entrevistando fazer alguns tipos de perguntas logo depois que você fala que sabe alguma coisa, e é muito fácil a gente pegar, saber que, sabe, para quem está mentindo, assim, tipo, né, em outras palavras, é fácil pegar no erro. Então, isso é muito ruim, né? Porque se 1, 2 perguntas, manjo, tá, mas fala um pouquinho mais, e já trava, isso é um pouco difícil. Então, dá para você saber até um certo ponto ali, e depois fala, não entendo, eu já vi isso, é uma coisa que eu preciso estudar e tal, mas eu acho que é legal, assim, sabe? Mostrar também que você não sabe, porque mesmo para vagas de uma senioridade bem alta, você vai chegar aqui e você vai ter meses de você aprender tudo que está rolando e você vai ter que fazer muitas perguntas, né? Acho que para quem é mais sênior, assim, de programação ou de outras áreas, é bem comum você fazer mais perguntas até do que uma pessoa mais júnior, porque, né, você tem muito pensamento ali que você precisa entender rápido ali da empresa. Aí tem umas dicas mais, né, que é mais simples assim, né, do currículo, né, desenhar ele bem, né, sem erros e coisas do tipo. Inclusive a gente vai ter um outro workshop aí falando um pouquinho mais de processo de contratação, vai ser bem bacana também. E eu acho que uma outra dica também que é super válida é a questão de línguas. O inglês hoje é meio que imprescindível assim, no mercado de tecnologia,
pelo menos um inglês técnico, né, para você conseguir desenvolver um bom trabalho, documentações. As melhores documentações geralmente estão em inglês, então o inglês é bastante diferencial, assim, em processo seletivo. Não seja mandatório, mas é um ponto legal, assim, de se ressaltar. E aí, assim, conforme também... Depende muito da senioridade, né, da vaga também. Mas quanto mais vai evoluindo, é muito legal, sabe? Perguntar, saber como que o time é desenvolvido, quais que são as dores, né? Você está entrando na empresa, você pode perguntar para a pessoa o que eu vou resolver aí, né? Vocês estão sentindo de dor aí que eu poderia ajudar? Como que eu poderia ajudar? Então, assim, quanto mais a entrevista parece uma reunião de trabalho, melhor ela é. Então, se todas as entrevistas assim que eu saio, parece que eu tive uma reunião de sabe, resolver alguma coisa, aí foi bem, é super positivo, sabe? Quanto menos parece isso. É fácil falar, né? Começa a gente fica mal nervoso, é normal também ficar bem nervoso. Então, né, a Nath aqui, nossa recruiter excelente aqui, a gente sempre tenta no começo quebrar o gelo, deixar as pessoas mais confortáveis assim, para, né, tipo, putz, porque senão depois toda a entrevista fica difícil. Eu acho que do lado nem todas as empresas fazem isso, mas a gente faz isso aqui, a gente também considera isso, sabe? A gente sabe que às vezes vai ter respostas ou coisas ali que aconteceu que, pô, você estava nervosa, a gente releva muita coisa, assim, a gente tenta realmente extrair o que vale ali pra gente. Depende muito, assim, de empresas por empresas. A gente aqui, no Nubank, tinha um formato parecido, pelo menos na época, do que a gente adota aqui. Tem outras big techs, empresas assim, que tem mais parecido esse formato. E tem outros tipos de empresas em outros mercados que pode ser que seja um pouco diferente, né? Tem umas que, por exemplo, né, fazem bastante testes de código mesmo, né? Então você tem X minutos aí para codar alguma coisa. A gente não usa isso aqui, mas tem essa variedade. E por que eu tô falando isso, né? Porque você realmente precisa entender o que aquela empresa, como que aquela empresa, né? Tentar entender como que aquela empresa, como que é o processo seletivo daquela empresa. Não dá para ser nada genérico, assim. Mas enfim, acho que é isso, gente. Espero que tenha sido útil de alguma forma. A gente ficou bem empolgado aí, né, mostrando a apresentação. O designer aqui da casa ajudou a gente a apresentação, por isso que tá bonitinho, porque se dependesse de mim, não ia estar tão bonitinho. Mas espero que tenha sido legal aí, útil de alguma forma. E abrir para perguntas, se vocês quiserem mandar no chat ou abrir o microfone. Se alguém quiser complementar alguma coisa que a gente falou também, fiquem à vontade. Pode falar? Eu acho que a maior parte das pessoas fica curiosa, mas tem vergonha de perguntar como vocês estão de vagas aí abertas na 180, se tem alguma coisa para o pessoal, já se puderem falar para a gente. A gente fechou a última vaga recentemente. A gente tinha uma vaga em aberto, que foi preenchida, e a gente tá bem no momento de transição aqui do nosso negócio, que basicamente a gente está no mercado regulado, né? Que é o mercado de seguros, a gente é regulado pela SUSEP. Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa esperar de sair para ver o quanto que a gente vai conseguir evoluir, crescer e coisas do tipo. Então, hoje em dia o time, né, a gente está trabalhando com o time que a gente tem hoje. Idealmente, crescendo, a gente espera abrir novamente, mas a gente, né, essa vaga, e a última pessoa que entrou foi uma pessoa de dados, né, analista de dados ali, e daí a gente acabou fechando. Bom, tem mais uma outra pergunta aqui, que é qual o maior desafio que vocês tiveram ao entrar no mercado de tech? Quer comentar? Como empresa, sim, eu acho que é mais difícil, na real, entrar no mercado de seguros, né?
Eu acho que no mercado de tech, dado que a gente trabalha bastante com tech, as pessoas que entraram no começo da 180, muitas pessoas eram da parte de engenharia, a gente conseguiu navegar bem dentro desse mercado. O que dificulta para a gente é realmente nessa parte técnica em si, de engenharia, de software, mas sim a parte de negócio de seguros, que geralmente é onde é bem complexo mesmo, assim. E o mercado de seguros é bem regulado. Então, muitas coisas a gente não pode fazer, né? Então, a gente tem uma corretora hoje, então, né, como que nosso papel jurídico hoje é de uma corretora, então a gente basicamente liga, né, as seguradoras com os nossos parceiros, só que eventualmente é um caminho natural para a gente querer virar uma seguradora também. Aí, quando a gente virar uma seguradora e tiver um ano depois disso, aí a gente vai ter alguns problemas técnicos bem cabeludos, assim. Mas, por enquanto, o nosso desafio é mais o mercado de seguro em si, dado que a gente trouxe pessoas boas aí do mercado tech. Pelo menos falando da 180, depois, se quiser, eu posso falar depois minhas experiências, outra história. Eu sei que faz um tempinho já para vocês, mas vocês têm alguma dica para quem está entrando no mercado agora, no mercado de tech? Eu acho que as dicas que falamos lá, referente às entrevistas, são bem importantes, principalmente para a galera entrar, mesmo que seja como estagiário, porque a gente tem que pensar que quando você está entrando ali como estagiário, você não tem que já começar sabendo tudo, sabe? Às vezes a galera se cobra muito e acaba não passando nas entrevistas justamente por não expor ali a verdade, sabe? Então, é legal você conhecer ali que realmente você não sabe tudo de começo para você conseguir ir bem nessa entrevista. Eu acho que vai bastante de encontro uma pergunta ali, não ter uma formação acadêmica dificulta muito a área para entrar na área de programação. Não necessariamente, temos muitas pessoas muito boas no mercado que não tem formação, porém ter essa formação pode ser sim um diferencial por conta assim, de conhecimento. A gente não... vamos dizer assim, você não despreza tudo que você encontra na sua universidade, na sua formação. Então, pode ser um plus ali para você conseguir essa sua primeira jornada aí no mundo de tecnologia. Então, assim, respondendo bem, novamente, essa pergunta, ela é, sim, importante, mas não imprescindível, vamos dizer assim. Você consegue adquirir esses conhecimentos através de outros métodos. Acho que a Nath comentou ali, né? Aqui na 180 a gente não olha, assim, se tem faculdade, se não tem, a gente gosta de conversar com a pessoa para entender ali a trajetória e tal. No Nubank também, quando eu fiquei lá, eu fiz bastante processo seletivo lá, também a gente não olhava, assim, eu não sei, de novo, não sei como está hoje, mas por muito tempo a gente realmente olhava o currículo de modo geral da pessoa para entender ali onde que ela estava. E muitas vezes a gente, vamos chamar, vamos trocar ideia para ver. E a gente pegava muita coisa positiva, né, nesse lado. Eu acho que a faculdade, ela não tem só uma questão que geralmente, né, muita gente pensa ali de hard skills, né, que o Gui comentou ali, que são a parte tech em si, mas você fazer uma faculdade, todos os soft skills ali, como que você, né, trabalha junto com outras pessoas, que basicamente você fica 5 anos trabalhando, tem muita coisa muito positiva, né, que você aprende ali da facul, assim, então é legal, assim, vale a pena, se tiver a oportunidade de fazer, acho que vale a pena. E acho que, né, outra dica mesmo, acho que o Gui pincelou nisso, dessa parte de você não se cobrar tanto assim por uma coisa ou outra, por exemplo, que eu vejo muitas, né, back-end, front-end, eu gosto muito de uma coisa, muito de outra coisa. É legal, geralmente, realmente, você né, gosta de uma coisa ou outra, mas até alguns anos de programação, sabe, você consegue, falando da parte técnica, tá? Não tô falando da parte necessariamente do mercado em si, porque às vezes realmente o front contrata mais que o back ou vice-versa, a depender do momento. Mas a parte técnica em si,
Você pode ficar bons anos trabalhando em qualquer uma das áreas e você vai aprender, né, de qualquer maneira. Então, você pode, depois de 5 anos, migrar para uma outra, né, e isso funcionar. Então, por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu aqui de pessoas mais júniores, eu já acompanhei bastante gente que tem muita dúvida, né, demora muito para tomar uma decisão ou outra, quando que, putz, mais fácil eu tomar logo uma decisão, vai indo e mais para frente, sabe, depois vai ajeitando, assim. Mas, porque, né, tem como que você faz uma função, como que você organiza o código, o repositório, você vai mexer no GitHub, você vai, sabe, fazer um código que daí o Gui vai lá e vai comentar, vai falar assim, não vamos fazer assim. Então tem uma resolução de conflito. Então tem várias coisas que são inerentes a back, front, mobile. Então meio que, tipo, sabe, questões techs e de soft skills você vai desenvolver de qualquer maneira, assim. Então, tem mais uma pergunta aqui, gente, para vocês, da Bia. É melhor ser generalista ou especialista? Ou ter na equipe ambos? Acho que são 2 perguntas diferentes, talvez, né, Bia? Eu acho que eu particularmente, eu particularmente gosto de ser mais especialista, apesar de que hoje o meu papel nos últimos 2 anos e meio é ser generalista, que eu olho várias áreas, e não uma área só. Para o mercado de trabalho, teria que fazer realmente uma pesquisa, assim, eu ver o que está dando mais, mas geralmente você vai ficar ou no back ou no front, assim, né? Ou você é um desenvolvedor, ou você vai trabalhar, né, como uma desenvolvedora mobile, assim. Então, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que o mercado está buscando mais especialista em si. Mas depende da própria empresa, né? Porque se a empresa vai ter tipo um time de 1, 2, 3 pessoas, talvez ela prefira que tenha 3 full stack, né? Do que mobile. Acho que o que a Nath comentou, né? Na vaga em si, provavelmente vai estar full stack se a galera curte se a empresa está buscando mais alguém que mexa em todas as áreas. Mas a pergunta é difícil mesmo. Aqui, por exemplo, na equipe, aqui na 180, a gente tinha uma pessoa de front e uma pessoa de back. E aí uma pessoa que era designer de produto, né? Então, aqui a gente busca mais especialistas. Aqui a nossa direção é ser mais especialista. E não uma pessoa que faz tudo, justamente porque eu acho que hoje em dia, eu comentei lá atrás, a complexidade do front, back e mobile, elas são bem grandes, assim, por si só. É muito conteúdo, né, para você conseguir se especializar em 2 frentes, né? Talvez é melhor você se especializar em uma só e ser muito bom naquilo que você faz para se destacar frente a outros, do que você não conseguir acompanhar todo esse crescimento de mercado dessas novas tecnologias, porque você acaba ficando defasado, né? Então, talvez seja um pouco mais fácil você se especializar em uma área. Principalmente para quem está comentando, que é muita coisa, assim, realmente muita coisa. Às vezes que, né, no Node, o Node é legal por causa disso, né, o JavaScript lá, porque daí você pode fazer um servidorzinho, um back-end pequeno, que responde só algumas coisinhas, e aí você, né, faz bastante coisa no front. Ou o contrário, então dá para você se especializar, assim. Enfim, enrolei, não sei se respondi muito bem, mas é complexo. Acho que o que ajuda nesse caso, eu vou continuar a resposta aqui, é ter alguém, né, alguém acompanhando, né, seja, por exemplo, aqui no Bootcamp, seja a pessoa que está te liderando, seja na empresa, ou seja em cursos, porque daí vai ter uma hora que essa pessoa pode falar, putz, agora você precisa ser um pouco mais generalista, porque se você não saber como funciona um back-end, sabe, vai ter um pouco de dificuldade no front. Então, só pra... Bom, acho que é isso, né? Alguma pergunta mais?
É isso? Acho que finalizamos. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Muito obrigada. Foi bem legal aqui, eu gostei bastante. Espero que tenha ajudado. Eu entrei lá no servidor do Discord, eu não sei, acho que provavelmente deve dar para me mandar DM ou coisas do tipo. Pode mandar à vontade, quem tiver dúvida amanhã, depois. Né, a gente falou bastante coisa aqui, então, né, depois dá para rever qualquer coisa assim. Mas DM aberta, pode mandar mensagem no Discord. O Franco Lamp também, acho que no LinkedIn tem Franco Lamp também. Então pode, a Nath passou ali nossos outros. Boa. Se quiserem adicionar lá também. Boa. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. É isso, gente. Tchau, tchau. E daqui a pouco. Tchau.